Pastor, você falou das dificuldades do casamento, né, no primeiro ano. Queria que você falasse o que que foi mais difícil, assim. Tem casais também que não chamam logo pra conversar, né? Tipo, acha que a questão vai se resolver do Uhum. nada. E aí acho que vai acumulando um problema que era pequeno e aí parece que tudo já acumula e a Sim, pessoa abre a boca já tá irritando. O que que o isso. senhor poderia dar de dicas também? Então eu falo assim para as pessoas assim, alguém me falou isso, eu falei, cara, eu vou pegar isso pra mim, que é uma frase que é o que você tolera cresce. Então o que que você vai tolerar? Aquilo lá vai crescer. Se você vai tolerar um pouquinho de amargura, aquilo lá vai crescer. Se você for tolerar um pouquinho de ira, aquilo lá vai crescer. Se você vai tolerar pensamentos que não são puros, santificados, aquilo lá vai crescer. Então você pensa, ah, mas só um pensamento. Só que se você for tolerar aquele pensamento, daqui a pouco você está agindo em cima do pensamento. Então, como casal, a gente começou a entender que assim, tinham certas coisas que no meu coração eu tinha uma postura que eu entendi. Se eu não for a pessoa a pedir perdão, e partir dela também dos nossos dois lados. Cara, a nossa vida vai ficar aqui, essa coisa de tentar, sabe, não vai encaixar, vai ficar só se bicando. Eu acho que, assim, as pessoas perguntam, eu converso muito com a Júlia sobre isso. Eu casei naquilo que eu me considero ser um pouco mais tarde. É, mas na verdade é dentro da média da cidade de São Paulo. O homem casa em São Paulo com uma idade entre 30 a 32 anos de idade. Foi essa faixa etária. E a mulher, ela casa nessa faixa de 28 a 30 na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, eu casei dentro da média de São Paulo. Só que isso aqui não contempla a gente que está no evangelho, né? Que vive de acordo com o evangelho. Agora, a Júlia já casou mais cedo, ela tinha 24 anos. Só que nós dois éramos muito independentes. Então uma coisa que eu vi para mim que me dificultou bastante foi eu tava com 17, o mês que eu fiz 18 eu já tava morando fora do Brasil sozinho, numa república, numa universidade, tocando minha vida e nunca mais voltei para casa. Então, praticamente com 18 anos de idade eu saio e depois de 14 anos, né, eu tô vivendo do jeito que eu quero, entre aspas, mas sem ter que ficar falando, ó, tô chegando tarde, ó, amanhã eu vou embora, eu vou sair cedinho, ou eu vou viajar esse final de semana, e agora tô me encontrando tendo que dar satisfação pra uma menina de 24 anos. E aquilo lá começou a ferir minha carne, e eu tive que realmente falar assim, eu vou me humilhar, e eu quero fazer esse negócio dar certo. Ela é minha esposa, eu não posso ver ela simplesmente como a minha namorada naquela outra época. E ela, a gente está construindo uma coisa junto aqui. E eu preciso trazer ela para dentro das decisões. Por exemplo, eu comecei no ministério solteiro. Então eu fui ordenado pastor, eu era solteiro, algo que eu não recomendo para as pessoas, mas enfim, só porque foi bem difícil. É, mas eu pastoreava jovem solteiro e eu comecei a receber convite para ministrar, para pregar, solteiro. Então eu ia viajar para ministrar em conferência de jovens e tudo mais. E eu comecei a ter uma agenda até um tanto quanto cheia. E daqui a pouco eu tinha que envolver minha esposa na decisão: eu aceito esse convite ou não aceito esse convite. Porque isso aqui vai envolver nosso tempo junto. A gente não vai ter um final de semana junto mais. Não vai ter aquele sábado. E daí eu comecei a perceber que tinha momentos que eu estava viajando demais. E naturalmente minha esposa vai passar o sábado com a família dela, os pais, né, as irmãs, e daí você começa a perceber, cara, nada de errado com isso, mas talvez eu preciso rever minhas prioridades aqui. Então, trazer equilíbrio. Então eu diria que uma das minhas dificuldades, nossa dificuldade, é porque a Júlia já é independente por natureza. É uma pessoa que se vira, sempre se virou. E sempre teve uma família estável, sempre teve bem assessorada, mas é dela querer fazer do jeito dela e vai fazendo. Então, quando você põe duas pessoas independentes, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Aprender a trabalhar e construir uma família e não simplesmente estar casado no papel e ter ações de vida de casado, mas não no coração, na emoção, na mentalidade, tá casado. Se é que você me entende. Então, foi um processo pra gente de dois. O primeiro ano foi o mais forte, intenso. Depois ele vai melhorando, 2, 3 anos. Aí, que nem eu falei, chega os filhos. Aí eu vi um outro lado da minha esposa que eu nunca tinha visto antes. Que só eu falo, meu casamento me fez uma pessoa melhor.
e os nossos filhos nos fizeram melhor. Então, o argumento que diz, mas filho, eu falo para você, filho santifica. E casamento é para santificar também. Assim como casamento santifica. Você tem que abrir mão da sua carne constantemente, você tem que pedir perdão, você tem que se humilhar, você tem que ser compreensivo, você tem que se doar, porque o casamento é doação, você se sacrifica constantemente. E daí quando entra filho, é um outro patamar. Você tá vendo isso agora. Não tem nem tempo de brigar, né? Tem 10 meses que eu nem brigo. Aí, não é assim, mas você também, eu não sei, assim, Natália, mas você não se enxerga assim, se sacrificando num nível que você fala assim, isso aqui não era nem possível. Eu não imaginava que tinha dentro de mim esse sacrifício. Sim. Você começa a entender um pouco mais o amor de Deus, sabe? Eu fico vendo, assim, hoje, os meus filhos, assim, o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu fico falando assim, cara, eu brinco com meus filhos assim, eu te amo tanto que eu quero pôr você de volta dentro de mim. Né? Aquela coisa assim, e daí vem um pensamento na minha cabeça assim, teu Deus Pai te ama infinitamente mais do que isso que você está sentindo pelo Zeke ou pelo Koa. Caramba, Deus, o Senhor me ama muito. Eu não consigo entender o teu amor. É inimaginável. É constrangedor.